Hi everyone, welcome to today's webinar. Thank you so much for being Boa here. Before we noite a get todos e started, a I just want todas. to remind everyone that you Bem-vindos. can Antes de select or prefer iniciarmos, audio gostaríamos de channel either lembrá-los que in poderão English or selecionar o seu Portuguese áudio de through the Zoom preferência toolbar. em inglês ou português por meio do ícone na barra inferior do Zoom. Keeping dogs and cats at a healthy weight is an important step in Manter o caring for our peso pets. dos nossos Extra weight animais can é lead muito to serious importante. health O issues peso such as adicional arthritis or pode respiratory causar diseases. problemas como artrite ou Regular doenças visits to a trusted respiratórias. veterinarian will help ensure Consulte pets he or ao she can seu also provide veterinário são strategies for muito weight loss importantes if porque needed. ele poderá lhe What apresentar about special treats for estratégias our para o pets? controle de peso. Treats are a great way to E com bond with dogs relação, and então, cats and are também helpful training aos tools. tricks, é muito Here are a few easy importante tips também for para healthy podermos treats. treiná-los. Mas como é que nós As we podemos think about ajudar sharing também human neste food with our treinamento? pets, remember that many common Se tablescraps are high pensarem em in calories and fat compartilhar content and qualquer can be dangerous. alimento que seja usado pela família Remember, com o animal, treats should lembrem-se que never eles podem replace a ser meal. perigosos Pets still e need a nunca complete and devemos balanced diet, substituir which provides todos the os nutrients they need. biscoitinhos e outras coisas pelas Determining how refeições que many vão treats your pets oferecer need os in a day, nutrientes take a moment to necessários. read the package Para feeding determinar o guidelines and quanto eles speak with your podem se veterinarian to alimentar, confirm how leiam much is sempre o best for your rótulo da pet. embalagem da Treats ração e should fale make up com seu no more than veterinário. 10% of a pet's daily Todos calories. os treats não devem ultrapassar Find additional 10% do fun ways total to spend quality calórico. time with pets, E such as sempre walks around the também neighborhood with dogs lembrem-se or de playtime with passear cats. com By o seu avoiding feeding animal ou de table brincar scraps and com finding o healthy treating seu habits and fun gatinho. E activities, we sempre can help our promova pets hábitos maintain a saudáveis healthy para que weight nós and possamos support their ajudá-los a quality of manter o life. peso saudável e For more também dar information on pet suporte food à sua nutrition and qualidade pet de vida. well-being, Para visit mais informações para o petfoodinstitute.org. bem-estar e nutrição do seu animal, visite o website do Pet Food Institute. Hello everybody, welcome to today's webinar. Olá a We're todos, here to sejam discuss the todos e regulatory todas updates for bem-vindos. Brazil, Hoje nós focusing vamos on então record on apresentar a recently atualização do published aspecto Decree regulatório no Brasil, 12031 um from decreto que 2024. foi This recentemente webinar is brought publicado, to you by Pet Food 2031 de Institute, PFI, 2024. and the American Este Feed webinar Industry está sendo Association, patrocinado pelo Pet IFIA. Food Institute My e name is pela Giovanna Oliveira, AFIA. and Eu I'm a sou Giovana consultant for Oliveira, sou for PFI consultora here in Brazil. I'll be para o Pet moderating Food today's Institute aqui no session. Brasil We are e here serei a sua excited to have you moderadora. Estamos for this bastante important discussion that empolgados com impacts a the sua pet food industry participação e também para promovermos uma and the pet food and the discussão feed industry. Your sobre presence here este shows that assunto. just how A committed sua we presença all are here mostra to stay informed como and supporting todos each other. estamos We bastante really appreciate you comprometidos taking the para lhes time to dar join também o us. suporte. Muito Before we obrigada por start with estarem the conosco esta presentation, I noite. just wanted to Antes de have a quick começarmos esta poll so we can apresentação, nós all temos uma know. pesquisa bem rápida. Um, if you have, do you O que export to nós Brazil? Have you queremos ever agora exported saber to é se Brazil? If you exportam could ao answer, Brasil, please. I'll se give you já a little bit of time. You're exportaram. going to have As respostas são about sim, more 45 exporto seconds to nos dias answer. de hoje, não, não If you exporto, could já please exportei no answer the passado e question, this não helps sei. us to know Se puderem responder, por the favor, isso irá public nos ajudar para que nós possamos and também give ter um you perfil a do nosso better público. presentation. E com isso Saying that também hosts and direcionar panelists cannot a vote, it's not letting nossa me vote. So I don't know if that's just palestra. specific to me, but Parece que nós não estamos conseguindo votar. It's not. Não I have sei the se é same só comigo. response. Yeah, Sim, eu I'm também não sorry estou getting here. conseguindo. It seems that everybody is on a panelist A hold. minha impressão é Dana, que Dana, can you open your talvez camera so I see apenas who quem you está are, and como then I'll change painelista. everybody to attendee Dana, mode, talvez, se please? puder abrir a sua Yeah, so câmera I e think I também must have mudo o status shared de todos the os wrong participantes. link. So everybody Bem, is appearing as Dana. So that's It's okay. We will talvez change eu everybody to tenha até attendees, and compartilhado then o we'll link errado, e é resume por the isso, então, poll, and que everybody will nós be able to observamos vote. aqui muitas So pessoas com o meu hang nome. on a second. Só um That's minuto, going to nós be já iremos around 30 corrigir seconds isso. to do so. Só uns 30 segundinhos e já I'll conseguimos just end resolver the esse poll so we problema. can share it again with you guys. Just one second. Também mostraremos novamente esta pergunta.
You see how easy that is? Problem solved. We can Problema continue, resolvido. and Agora everybody will be able podemos to seguir com o vote nosso on the poll. webinar. You Por can, if you favor, wish, se you can click puderem on então the green responder X's esta office, pergunta e and também, se we puderem se organize it this renomear, way. Thank you very much seria for the bastante útil. patience and the Muito comprehension. obrigado. Perfect. Thank you, Lau. So once again, I'm gonna Muito relaunch the obrigada, poll. Leonardo. So Vamos mais uma please, vez apresentar a if you could pergunta answer us, that e helps pedimos a very much. gentileza And if you are de having problems, responderem a esta please let us know. pergunta e, por favor, nos avisem se tiverem algum We problema have around para poder more responder. 50 seconds to answer. If you could. Nós lhe daremos mais alguns segundos. About 30 more seconds to answer, please. Mais 30 segundos para que possam responder. Just a little bit more. Mais Well, thank tempinho. you to everybody who answered Bem, it. queremos agradecer a todos que conseguiram responder essa Continuing with pesquisa. our Agora, presentation, então, continuando com o nosso programa, just to kick things off here, apenas para I'd like to iniciarmos, introduce Dana. gostaria de BFI's Manager apresentar of a International Affairs, Dana. will share her Ela welcome remarks. Dana vai plays a agora key role in helping with nos dar as suas palavras legislative issues iniciais. Ela and é gerente supporting de the assuntos members with import and internacionais do Pet export Food services. Institute. So we are Ela really presta happy também assistência aos to have you serviços de here today. importação e Dana, exportação over aos to you. membros da PFI. Good afternoon, Dana, a everybody. palavra é Sorry sua. about the Bem, boa link tarde a mishap. todos e a Thanks todas. everybody for Desculpem pelo joining the call problema. today. Like Gio said, Muito I'm obrigada por Dana. I'm participarem the deste Manager of webinar. Eu International Affairs sou a at Pet Dana, Food sou Institute. gerente então de assuntos As internacionais do cooperation Pet Food USDA's Market Access Institute Program, we're e também very lucky trabalhamos to com be os able to work with programas de River Global and acesso Gio who have put à on this importação e webinar for us today. exportação. So we're very E é um grateful. grande prazer poder Thanks everybody recebê-los. for your time Muitíssimo and obrigada a participation, todos pelo and seu we're looking tempo, forward pela to sua having participação. a productive session this E afternoon. esperamos ter, então, um webinar bastante produtivo. Perfect. Muito Thank you obrigada. very much, Dana. Muito For obrigada, today, Dana. our speaker is going Bem, to be. para We're gonna esta start now tarde, with the main part of our presentation. e vamos agora Today, entrar our na speaker parte is going to be principal Andrea da Fruta. She's a do nosso regulatory webinar. affairs consultant, Teremos então and a she Andrea will walk Furuta, us through ela é the uma key changes consultora de brought by the assuntos Decree regulatórios e ela vai nos falar 12031 então from das principais 2024 and mudanças que how they foram impact the implementadas registration, com o decreto establishments, and products in Brazil. 13.021 e Andrea, também o welcome. impacto The floor is para a yours. exportação de seus produtos para o Brasil. A palavra é sua, Andrea. And just one quick reminder, Gio, we have some people that Apenas lembrete, arrived a little bit later. nós temos Just so alguns everybody knows, there's participantes an que interpretation entraram neste channel webinar um pouco on Zoom. depois. So Mais what uma you have to vez, o do Zoom is just oferece a move your interpretação mouse pointer. simultânea. You will see Simplesmente passe o seu a mouse toolbar on Zoom, and pela then you click on porção inferior interpretation do and Zoom e select clique English. em So then you will be interpretação e able to hear selecione Andrea depois o in idioma de sua English, okay? preferência. Sorry for the No caso, interruption, inglês. Andrea. Desculpem-me pela interrupção. Andréia, a palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Como a Giovana falou, hoje a gente vai falar então a respeito do Decreto 12.031, que trouxe grandes alterações em relação à legislação para alimentação animal, tanto dos animais de produção como dos animais de companhia. Esse decreto ele foi publicado em maio desse ano. E em relação aos produtos para alimentação de animais de estimação, ele contempla os alimentos completos, os alimentos coadjuvantes, os produtos mastigáveis, os ingredientes, os aditivos, os suplementos. E quando a gente fala de ingrediente, ele contempla inclusive as farinhas e gorduras de origem animal. Por que esse destaque em relação às farinhas e gorduras de origem animal? Porque até então, as farinhas e gorduras de origem animal, elas eram tratadas junto com a alimentação humana, porque
elas trabalham com subprodutos dos frigoríficos. Então, elas utilizavam o mesmo sistema da alimentação humana e estavam contempladas dentro da mesma legislação. Então, a partir desse decreto, elas passam a utilizar o sistema de alimentação animal e, e atender às legislações da alimentação animal. E quais são as principais diferenças em relação à classificação dos estabelecimentos junto ao Ministério da Agricultura? Então, antes do decreto, nós tínhamos os fabricantes, os importadores e os fracionadores. Os fabricantes são aqueles estabelecimentos que eles produzem, manipulam, envasam, processam, e comercializam os produtos para alimentação animal. Os importadores são as empresas, escritórios, armazéns que realizam a importação dos produtos e eles vendem exatamente da forma como eles importaram esses produtos, na mesma embalagem, sem nenhuma alteração. Os fracionadores, apareceu uma tela para mim. Os fracionadores são aquelas empresas que adquirem os produtos em uma quantidade maior e fracionam em quantidades menores. Eles simplesmente realizam o fracionamento. Eles não podem realizar misturas ou acrescentar algum ingrediente ou aditivo. Então, eles vão fracionar e comercializar esses alimentos para animais de companhia, com as mesmas características e com todas as informações da rotulagem original. Após o decreto, como que ficou essa classificação? Nós temos agora, com o decreto, os fabricantes nacionais, os fabricantes estrangeiros e os armazenadores. Os fabricantes nacionais são as empresas brasileiras que fabricam, manipulam, fracionam esses alimentos. Os fabricantes estrangeiros são todos aqueles que têm interesse, as empresas estrangeiras que têm interesse em exportar os seus produtos para o Brasil. E os armazenadores são aqueles que simplesmente armazenam, eles não têm nenhum tipo de manipulação em relação a esse produto. Os armazenadores, eles só vão ser registrados junto ao Ministério da Agricultura se eles fizerem parte da cadeia de exportação. Caso contrário, não há necessidade desse registro junto ao MAPA. O que significa isso? Então, se um armazenador, se ele importa um produto e posteriormente ele vai fazer a exportação desse produto, então sim, ele necessita de registro junto ao MAPA. Se esse armazenador, ele importa, por exemplo, um aditivo palatabilizante à base de farinha à base de vísceras, tá? De vísceras de frango. Então, ele vai importar esse aditivo palatabilizante, ele vai vender para uma empresa brasileira que vai utilizar esse aditivo na produção da sua ração, e essa ração, posteriormente, ela vai ser exportada. Então, nesse caso, esse armazenador, ele também precisa de registro junto ao Ministério da Agricultura, tá? Porque ele faz parte da cadeia. Por que que isso é exigido? Todos os estabelecimentos que fazem parte da cadeia de exportação, eles emitem um documento que chama Declaração de Conformidade de Produtos para Alimentação Animal. Então, esse documento, ele leva todas as informações a respeito dos requisitos sanitários, daquela parte do processo, e informações a respeito da rastreabilidade. Então, por onde passar esse produto que vai ser exportado, ele vai receber esse documento e no final da exportação, toda essa documentação, ela é reunida para a emissão do certificado sanitário. Em relação às nomenclaturas que existiam antes, então, por exemplo, os fracionadores. Essa nomenclatura de fracionador, ela vai deixar de existir. No entanto, o fracionador ele vai continuar existindo. A diferença é que após o decreto, ele vai ser registrado como fabricante. Então, todo mundo que fizer alguma manipulação em relação ao produto vai ser denominado como fabricante. Nacional, se for uma empresa brasileira, ou estrangeira, se for alguma empresa de fora com interesse em exportar para o Brasil. Os importadores, eles também deixam de existir com esse nome, mas eles continuam existindo dentro do processo. Então, as empresas que já importam, elas ficam como fabricantes e importadoras. Os armazéns que eles importam e vão fazer parte da cadeia de exportação, desculpa, eles vão ser registrados como armazenadores. E os escritórios que simplesmente realizam a importação, só tem um escritório e nada mais, esses eles deixam de
ter a necessidade de fazer o registro junto ao mapa, mas continuam existindo como empresas. E quais são as principais diferenças em relação ao processo de registro de estabelecimento? Então, antes, se alguma empresa estrangeira ela tivesse interesse em exportar os seus produtos para o Brasil, era necessário que ela entrasse em contato com uma empresa brasileira, e essa empresa brasileira ela tinha que ter registro junto ao Ministério da Agricultura como empresa importadora. E ela fazia todo o trâmite junto ao Ministério da Agricultura através do CIPIAGRO. Ela preenchia alguns formulários, anexava alguns documentos e com isso ela podia importar esses produtos da empresa estrangeira. Após o decreto, o que acontece em relação a esse processo? As empresas estrangeiras, elas têm a autonomia de realizar esse registro junto ao Ministério da Agricultura. Elas não dependem mais de uma empresa nacional, de uma empresa brasileira, para realizar esse processo. É claro que, se elas preferirem, elas podem sim contar com essas empresas já importadoras, que elas têm um relacionamento para fazer esse procedimento, ou então ter um representante aqui no Brasil. Mas isso deixa de ser obrigatório, esse vínculo com uma empresa brasileira. Outra grande mudança também foi em relação à validade desse certificado. Antes, ele tinha uma validade de 5 anos e agora ele passa a ter uma validade indeterminada, desde que as informações no sistema sejam mantidas atualizadas. Então, se houver qualquer atualização em relação às informações do estabelecimento, é necessário que essas informações sejam mantidas atualizadas. Importante ressaltar que para o registro de estabelecimento é necessário que os documentos sejam anexados em português e todos eles juramentados, sejam juramentados, com tradução juramentada. Aqui a informação que eu tinha passado já anteriormente, né, que todas as informações elas precisam ser mantidas atualizadas em relação ao sistema do Ministério da Agricultura para evitar qualquer tipo de problema. E as principais diferenças em relação ao processo de registro de produto. Nesse caso, houve uma grande vantagem, porque antes, quem fazia o registro dos produtos era essa empresa importadora brasileira. Só que, se a empresa estrangeira ela quisesse vender o mesmo produto para 10 empresas brasileiras, cada uma dessas empresas brasileiras ela tinha que realizar o registro de produto junto ao Ministério da Agricultura, porque quem realizava a importação é que ficava responsável por esse produto aqui no Brasil. Com esse novo decreto, isso muda. A empresa estrangeira é quem realiza o registro de produto dela junto ao Ministério da Agricultura e ela realiza esse registro uma vez. E se ela quiser vender para 10 empresas diferentes, ela pode utilizar esse mesmo registro, tá? O registro, anteriormente, ele tinha uma validade de 5 anos e agora ele vai ter uma validade de 10 anos. Então, a empresa faz esse registro e vai ter que fazer a renovação desse registro somente daqui a 10 anos. Isso se não houver nenhuma alteração em relação às características desse produto, em relação à composição, níveis de garantia e outras informações. Aqui no Brasil, a gente tem os produtos que são isentos de registro e os produtos que são registrados. Os produtos que são isentos de registro, quando eles são importados, eles são cadastrados. Os produtos que são registrados aqui no Brasil, quando eles são importados, eles são registrados, tá? E qual a diferença em relação a isso? Os dois processos, tanto de cadastro como de registro, é necessário entrar no sistema do Ministério da Agricultura, no CIPIAGRO, preencher os formulários e anexar alguns documentos. Lembrando que todos esses documentos, eles são traduzidos para o português e são juramentados. A diferença é que os produtos cadastrados, uma vez que você insere as informações no sistema, automaticamente eles vão ser liberados. Você já vai ter o certificado de cadastro desse produto para realizar a exportação desse produto para o Brasil. Os produtos registrados, não. Você tem que inserir essas informações no sistema do Ministério da Agricultura, aguardar a análise do fiscal do Ministério da Agricultura, para depois obter o seu certificado de registro. Quais são os produtos que hoje são registrados aqui no Brasil?
os alimentos coadjuvantes e os aditivos zootécnicos, que são os prebióticos, os probióticos. Todos os outros, os ingredientes, os alimentos completos, os petiscos, os produtos mastigáveis, todos esses outros e os aditivos, aditivos tecnológicos, aditivos sensoriais, todos esses outros, eles são isentos de registros. Hoje, quais são os documentos que são solicitados para o registro do produto? Os documentos e as informações. Então, o nome do produto, a categoria, se é um ingrediente, se é um aditivo, se é um suplemento, a composição do produto, de forma qualitativa e quantitativa, a ficha técnica do produto, a indicação do animal, então a indicação da espécie, se é cão, se é gato, se é filhote, se é adulto, se é sênior, o modo de usar esse produto, os níveis de garantia, o processo de fabricação, tanto o processo descritivo como o fluxograma de processo, a ficha de segurança, o teste de estabilidade, o certificado de registro de estabelecimento, hoje, ele é exigido. Eu acredito que a partir do momento que a empresa estrangeira vai ter já o seu registro junto ao mapa, esse vai ser um dos documentos que provavelmente eles vão retirar dessa lista. A declaração de livre venda, o rótulo e o número 16, que é o estudo de eficácia do produto, ele só é exigido para os produtos que são registrados. Os produtos que são cadastrados não precisam apresentar esse estudo de eficácia. Lembrando que esses são os documentos que são solicitados hoje, tá? Então, pode ser que haja alguma alteração posteriormente. Aqui é só realmente reforçando, né, a necessidade dos documentos serem em português e juramentados, e a renovação que deve ser realizada a cada 10 anos, isso se não tiver nenhuma alteração na formulação ou qualquer outra informação relacionada ao produto. Em relação à rotulagem, para os produtos que são importados, o Ministério da Agricultura, ele dá duas opções em relação à rotulagem. Essa rotulagem completa, que eu coloquei em inglês, mas na verdade ela tem que estar completamente em português, e a rotulagem simplificada. A rotulagem completa é uma rotulagem que, se ela já vier do exportador, a empresa importadora aqui no Brasil simplesmente recebe esse produto e já pode comercializar. Se a empresa exportadora encaminhar com a rotulagem simplificada, é necessário que a empresa importadora aplique essa etiqueta completa antes da sua comercialização. Quais são as informações que a gente tem nessa rotulagem simplificada? O nome do produto, o número do lote, a data de validade e as informações a respeito do fabricante, o nome e o endereço, tá? Então, isso aqui são as informações básicas para o produto poder entrar aqui no Brasil. A informação completa. Então, é o nome do produto, a categoria, se é um ingrediente, um aditivo, um suplemento, a indicação da espécie, cão, gato, a composição, nesse caso, é só a composição qualitativa, os níveis de garantia, a frase produto registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob o número, aí se menciona o número de registro do seu produto, ou então a frase produto cadastrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob número e menciona o número de cadastro, o número do lote, a data de validade do produto, a forma de usar, o modo de armazenamento, as informações do fabricante, então é o nome da empresa fabricante e o endereço, as informações da empresa importadora, o nome da empresa, o endereço, o telefone de contato, o CNPJ, a frase produto importado, o peso líquido e algumas frases obrigatórias. Então, de acordo com o tipo de produto, há frases obrigatórias que são exigidas nessa rotulagem. Então, por exemplo, se é um petisco, se é um bifinho, a frase obrigatória é: este produto não substitui o alimento completo. Se na composição do produto tem alguma matéria-prima de origem animal, é obrigatório que venha a frase uso proibido na alimentação de ruminantes. Então, assim por diante, de acordo com o produto, tem as frases obrigatórias que devem ser inseridas. E
Hoje é colocado também esse carimbo do Ministério da Agricultura. Nesse carimbo vai o número de registro de estabelecimento. O mapa ainda não informou como que vai funcionar em relação às empresas estrangeiras. Se elas vão ter também esse carimbo com o número de registro de estabelecimento, ou se vai ser informado somente o número de registro de estabelecimento sem o carimbo. Aqui, de forma organizada, né, todas as informações que vão no rótulo, na rotulagem, lembrando que pode ter alteração. Com a publicação desse decreto, tiveram várias alterações em relação à legislação de alimentação animal. Então, essa implementação ela está sendo feita de forma gradual. No próximo slide vai ser mostrado, então, a linha do tempo de como vai ser feito cada implementação de cada etapa. Então, no dia 28 de maio de 2024, foi feita a publicação do decreto. No dia 8 de julho de 2024, ele passou a vigorar, entrou em vigor. Do dia 8 de julho de 2024 até o dia 8 de julho de 2025 é o prazo máximo que as empresas nacionais importadoras têm para realizar o seu registro como empresa importadora junto ao Ministério da Agricultura. Realizar o registro como empresa e realizar o registro dos produtos a serem importados. A partir do dia 8 de julho de 2025, as empresas importadoras não poderão mais solicitar o registro de estabelecimento como importadoras. A partir do dia 8 de julho de 2025, começa o registro das empresas estrangeiras junto ao Ministério da Agricultura, tá? Nesse mesmo dia 8 de julho, também é o prazo máximo para os armazenadores se registrarem como armazenadores, aqueles que fazem parte da cadeia de exportação. Entre o período de 8 de julho de 2025 até 8 de julho de 2030, a gente vai ter os dois processos de importação acontecendo ao mesmo tempo. Vamos ter algumas empresas nacionais registradas como empresas importadoras e importando pelo método atual, e vamos ter também as empresas estrangeiras já se registrando seus produtos e realizando a importação diretamente, essa exportação e importação direta, tá? A partir do dia 8 de julho de 2030, vai passar a valer somente o registro de empresa estrangeira e os produtos registrados por essas empresas. Todos os registros de estabelecimento de empresas nacionais importadoras e todos os registros de produtos anteriores que a gente tem utilizado hoje, eles perderão a validade, eles serão automaticamente cancelados, tá? Então, só retomando, a partir do dia 8 de julho, as empresas estrangeiras, elas começam a realizar o seu registro de estabelecimento, tem esse período do dia 8 de julho até o dia 8 de julho de 2025 até 8 de julho de 2030, tendo os dois processos, o antigo e o novo, em andamento, e a partir do dia 8 de julho de 2030, somente o processo de importação novo com as empresas estrangeiras registradas e os seus produtos também registrados. Feito todo esse processo, qualquer importação, seja nesse método atual, como nesse método novo determinado pelo decreto, todos os produtos, para entrarem no Brasil, obrigatoriamente eles devem vir acompanhados do certificado sanitário. Independente do produto, seja um petisco, seja um alimento completo, seja um alimento coadjuvante, é obrigatório que venha acompanhado do certificado sanitário. Importante ressaltar que na chegada dos produtos aqui no Brasil é feita uma amostragem, uma coleta, para verificar se o produto que está sendo recebido aqui no Brasil está de acordo com as informações informadas para o Ministério da Agricultura. Não é que todos os containers serão, não vai ser feita uma amostragem de todos os containers, tá? Dos containers todos que chegam no Brasil, alguns são selecionados para essa amostragem. E é importante também ressaltar que
com esse novo decreto, como as empresas estrangeiras elas passam a ter registro junto ao Ministério da Agricultura, então elas passam também a ter responsabilidade por esses produtos aqui no Brasil. Então, antes eram somente as empresas importadoras que respondiam junto ao Ministério da Agricultura, caso tivesse algum problema com esse produto no Brasil. A partir desse decreto, não. Fica bem claro que se houver algum problema com esse produto no Brasil, tanto a empresa importadora como a empresa fabricante no exterior, as duas respondem perante o MAPA, a respeito dessas não conformidades. Então, de forma resumida, o que mudou antes do decreto e depois do decreto? Antes do decreto, o registro dos produtos eram realizados pelas empresas brasileiras. Cada empresa brasileira ela tinha que fazer o registro do produto, é, mesmo sendo o mesmo produto, cada empresa tinha que fazer o seu registro. Após o decreto, as empresas estrangeiras, elas passam a ter autonomia e podem fazer o próprio registro junto ao Ministério da Agricultura. Isso a partir de julho de 2025. Lembrando que esse processo ele vai ser um processo simplificado. O que significa isso? O Ministério da Agricultura ele está reduzindo o número de documentos solicitados para o registro de estabelecimento. Novamente, né? Esse registro de estabelecimento e registro dos produtos, tanto a empresa estrangeira pode fazer, como ela pode delegar para que uma empresa importadora ou um representante aqui no Brasil realize isso por ela. Em relação ao produto, o produto vai ser realizado pela empresa estrangeira uma única vez, ela podendo comercializar para várias empresas brasileiras. Em relação ao processo de importação, foram essas as alterações que nós tivemos em relação ao Decreto 2031. Agora vão ser mostradas outras alterações que também foram mencionadas foram divulgadas, né, com esse novo decreto. Então, vários estabelecimentos, eles estão isentos de registro aqui no Brasil. Quais são esses estabelecimentos? Estabelecimentos de preparação doméstica de alimentos para consumo de seus próprios animais de companhia, ou criados para entretenimento, desde que estes não sejam destinados à elaboração de produtos para alimentação humana, fabricação de produtos destinados ao consumo humano e de seus resíduos sólidos passíveis de emprego na alimentação animal, desde que estejam de acordo com as regulamentações específicas, fabricação de veículos, recipientes ou coadjuvantes de tecnologia autorizados para alimentação humana e passíveis de emprego nos produtos destinados à alimentação animal, conforme regulamentação específica. A fabricação de produtos destinados à alimentação de animais de experimentação, elaborados e utilizados no mesmo estabelecimento em que são criados os animais. A criação de animais vivos destinados à alimentação, animal, desde que seja aqui no Brasil. Estabelecimentos que atuam exclusivamente como produtores primários no cultivo ou na colheita, que resulte em produtos destinados à alimentação animal, que sejam submetidos às operações de limpeza, secagem, compactação, descascamento ou outras operações físicas que visem a retirada das partes indesejadas do cultivo ou da colheita, ou que atuam como produtoras de grãos e sementes in natura. E também estabelecimentos que atuam exclusivamente no recebimento, manipulação, no preparo, acondicionamento, alimentação de pássaros ornamentais e animais de companhia. Esses estabelecimentos, eles estão isentos de registro no Brasil, mas eles devem atender às legislações para alimentação animal e eles estão susceptíveis de passar por uma inspeção. Em que casos que eles podem passar por inspeção do Ministério da Agricultura? No caso de suspeita de que estejam causando algum mal à saúde animal, no caso de denúncias e também no caso de novas regulamentações. Em relação às graxarias, que eu havia comentado com vocês logo no começo, que eu falei
das farinhas e gorduras de origem animal, que antes elas utilizavam o sistema de alimentação humana e que hoje elas passam a utilizar o sistema de alimentação animal. Então, o sistema de alimentação humana ele chama SIG-CIF, e passam a utilizar o CIP-AGRO, que é o de alimentação animal. Os estabelecimentos que têm o serviço de inspeção federal, eles tiveram prazo até o dia 8 de julho, eu tinha que ter trocado essa. 7 de agosto de 2024, desculpa, até o dia 7 de agosto de 2024, para realizarem essa adequação, passar do SIG-CIF para o CIP-AGRO. E as empresas que têm o serviço de inspeção municipal, estadual ou do Distrito Federal, elas têm o prazo até o dia 7 de agosto de 2025. Por que essa diferença? Porque em relação aos estabelecimentos que tinham o serviço de inspeção federal, eram poucas as empresas, se eu não me engano, eram 5 empresas ou 4, que ainda não tinham feito essa migração. Então, por isso esse prazo menor. Em relação às empresas com inspeção municipal, estadual ou do Distrito Federal, são várias empresas que ainda não realizaram esse procedimento. Então, o Ministério da Agricultura deu um prazo de 1 ano para que elas migrem do SIG-CIF para o CIP-AGRO. Em relação a outros estabelecimentos, também nós tivemos alterações. Então, estabelecimentos que fabricam alimentos para humanos e alimentos para pet, como, por exemplo, iogurte para os animais e caldo de ossos. Então, esses estabelecimentos, eles vão manter o registro junto ao CIF, que é quem fiscaliza a parte de alimentação humana, e eles informarão no sistema do CIP-AGRO, que é de alimentação animal, que eles também produzem algo para alimentação animal. Eles têm o prazo até o dia 8 de julho de 2025 para adequar o sistema e fazer essa informação. Em relação aos estabelecimentos que produzem produtos de origem vegetal ou mineral, eles também têm o prazo de 1 ano para se adequar. Então, esses estabelecimentos, eles já possuem o registro junto ao Ministério da Agricultura. Esse registro vai ser mantido. O que eles vão fazer, a adequação que eles precisam fazer é de acrescentar uma outra atividade. Então, hoje eles têm uma atividade, por exemplo, para óleo de soja, e eles vão acrescentar que para alimentação animal, eles têm os subprodutos do óleo de soja. E também a questão dos estabelecimentos de pessoa física. Até então, o sistema do Ministério da Agricultura, ele só permitia o registro de estabelecimento de pessoa jurídica. Então, a partir desse decreto, foi permitido o registro de estabelecimento de pessoa física. Então, por exemplo, fabricantes de ração que produzem para outros animais que não são os seus. Ele produz para o seu próprio animal, mas o excedente ele revende. Então, nesse caso, esses produtores eles precisam realizar o registro de estabelecimento como pessoa física até o dia 8 de julho de 2025. Em relação à construção ou reforma dos estabelecimentos. Antes do decreto, as empresas elas só precisavam comunicar o mapa que ia ser feita uma reforma ou que eles iam fazer alguma modificação na, na fábrica. Hoje não. Agora, com esse decreto, é necessário, sempre que tiver um aumento de produção ou uma alteração no fluxo de produção, é obrigatório que essas empresas elas comuniquem ao Ministério da Agricultura. Quando eu digo comunicar, não é simplesmente avisar. Eles têm que inserir no sistema quais são as alterações que vão ser realizadas e incluir plantas, demonstrando essas alterações. Aguardar uma aprovação do Ministério da Agricultura. Quando eles tiverem o ok do mapa, eles fazem a reforma. Depois dessa reforma, eles comunicam novamente o Ministério da Agricultura, encaminhando a planta atualizada, mostrando como ficou a fábrica e fotos comprovando aquilo que foi feito. Após essa comunicação, o Ministério da Agricultura vai avaliar, dependendo do que foi, se for uma reforma pequena ou algo mais simples, o mapa pode aprovar mediante apenas essa documentação, esse envio de fotos. Dependendo do que foi a reforma ou a construção, é feito uma fiscalização em loco. Em relação a laboratório, a sala de estocagem de amostra,
sanitários, vestiários, estacionamento, refeitórios, não é necessário nem ao menos comunicar ao mapa. Isso não é necessário porque ele não vai influenciar nem na capacidade de produção e nem no fluxo da fábrica. Em relação à troca de endereço, o mapa detectou duas formas de troca de endereço. Então, a primeira delas é quando a fábrica permanece no mesmo lugar e, por algum motivo, a prefeitura ela altera o nome daquela rua. Então, quando isso acontece, a empresa ela só precisa atualizar essa informação no sistema do Ministério da Agricultura. Não é necessário uma fiscalização, foi só uma troca do nome da rua. Quando a empresa muda de lugar, aí já é diferente, porque vai ser uma estrutura totalmente nova. Então, nesse caso, é necessário que sim seja feita uma fiscalização do Ministério da Agricultura. Uma vantagem que o Ministério da Agricultura colocou foi o seguinte: se essa mudança for dentro do mesmo estado, a empresa ela pode manter o número de registro de estabelecimento. Se a mudança for para outro estado, não há como manter o número de registro de estabelecimento. Por que que a manutenção do número de registros de estabelecimento é interessante para as empresas? Porque esse número ele vai na rotulagem. Então, a partir do momento que você muda esse número, você perde ou você tem, às vezes, um desperdício muito grande de embalagens. A produção no mesmo estabelecimento. Então, como que funciona em relação a produtos veterinários que são realizados a fabricação no mesmo estabelecimento de produtos para alimentação animal? Como que vai funcionar produtos de origem animal que é destinado para o consumo humano? Medicamentos de uso veterinário, sanitizantes, medicamentos para uso humano, nutracêuticos para uso humano, aditivos alimentares para uso humano. Todos esses casos ainda não estão especificados em legislação. Então, vão ter legislações específicas, mas por enquanto, o que deve ser feito é encaminhado ao Ministério da Agricultura e analisado caso a caso. Em relação aos programas de autocontrole. Antes do decreto, o Ministério da Agricultura ele não aceitava certificação de empresa terceira. Então, por exemplo, se a empresa tinha uma ISO que era certificada por uma outra empresa, o Ministério da Agricultura não aceitava. A partir desse decreto, ele passa a aceitar a certificação de empresas terceiras. Outra diferença também é que antes, para uma fiscalização do Ministério da Agricultura, era obrigatório que todos os documentos estivessem impressos e assinados. Após o decreto, o mapa já aceita o controle, controle da empresa que seja feito de forma digital. Então, desde que seja íntegro, seguro e fácil de uma fiscalização, então o mapa já está aceitando essa nova forma de anotação, de controle. Quando eu falo dos programas de autocontrole, boas práticas de fabricação, APPCC, entre outros. Em relação às análises laboratoriais, qualquer produto que é fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, ele pode ser coletado e analisado. O tipo de análise que vai ser feito, ela vai depender muito da situação. Se foi uma denúncia, se é uma coleta de rotina, enfim. Dependendo do caso, é que eles vão determinar quais são as análises que serão realizadas. Elas podem ser microbiológicas, físico-química, molecular, entre outras. O mapa ele vai coletar em triplicata, sendo que duas dessas análises, dessas coletas, dessas amostras ficarão com o Ministério da Agricultura e uma vai ficar em posse da empresa. Outra mudança também é que o Ministério da Agricultura ele tem os laboratórios oficiais, que são os laboratórios do governo, e eles têm os laboratórios credenciados. Os laboratórios credenciados são de empresas particulares que passaram por uma auditoria do Ministério da Agricultura e foram credenciadas. Então, caso a empresa ela queira mandar essa análise para um laboratório credenciado, hoje ela pode solicitar o mapa, que essa amostra seja encaminhada ao laboratório credenciado e bancar, né, arcar com os custos dessas análises. Em relação à responsabilidade técnica, todo estabelecimento que tem registro no Ministério da Agricultura obrigatoriamente ele tem que ter um responsável técnico.
Antes do decreto, o responsável técnico, ele poderia ser médico veterinário, zootecnista, engenheiro agrônomo ou químico. Após o decreto, o Ministério da Agricultura ele não está mais determinando quais são as profissões que podem assinar como responsáveis técnicos. Então, ele aceita qualquer profissional, desde que o conselho de classe autorize aquele profissional a assinar como responsável técnico. Então, isso tem que estar no regulamento do conselho de classe, essa aprovação. Andrea, just to make sure, could you explain a little bit what is the class council for us? Você pode explicar melhor o que que é esse conselho de classe? São os que são responsáveis por aqueles profissionais. Então, por exemplo, se o profissional ele fizer alguma coisa errada, tem um conselho de classe desses profissionais que habilitam eles a atuarem nessa área e, consequentemente, se eles fizerem alguma coisa errada, eles são punidos por esse conselho. Não sei se ficou claro. Okay, thank you. Em relação às embalagens e rotulagens. As embalagens de grandes volumes, elas podem ser reutilizadas. Então, antes elas já podiam ser reutilizadas. A diferença é que era necessário você pedir autorização para o Ministério da Agricultura para reutilizar essas embalagens. Agora, o Ministério da Agricultura não exige mais que seja feita essa solicitação. No entanto, é necessário que esteja descrito no seu programa de qualidade de que forma que vai ser feita essa reutilização, de que forma que vai ser feita a higienização dessas embalagens. Em relação a rótulo exclusivo para exportação e produto exclusivo para exportação, que são coisas diferentes e que às vezes as empresas confundem. Os produtos exclusivos para exportação são aqueles produtos que não são produzidos aqui no Brasil e que são feitos exclusivamente para um cliente no exterior. Nesse caso, essas empresas elas precisam fazer a solicitação para o Ministério da Agricultura para poder produzir esses produtos e depois eles precisam fazer uma outra solicitação para poder exportar esses produtos com um certificado sanitário específico. Então, esses são os produtos exclusivos para exportação. Já o rótulo exclusivo para exportação são produtos que já são fabricados aqui no Brasil e que vão ser exportados. E muitas vezes o cliente no exterior ele quer que já vá com o rótulo totalmente em inglês. Então, nesse caso, a empresa aplica já esse rótulo aqui no Brasil, com todas as informações em inglês, sendo que o produto é o mesmo que é comercializado aqui no Brasil. Não é necessário nenhuma solicitação ou informação ao Ministério da Agricultura. A única exigência é que esse rótulo seja anexado junto ao dossiê desse produto, para quando o MAPA for fiscalizar, ele saber que aquele produto ele pode ter tanto o rótulo nacional como o rótulo exclusivo para exportação. Essas informações são de responsabilidade do fabricante. Em relação aos produtos importados, os produtos importados, obrigatoriamente, eles têm que estar com todas as informações em português. Elas podem também ter essas informações em outro idioma. Então, por exemplo, estou importando um produto dos Estados Unidos. Quando eu aplicar aquela minha etiqueta que eu mostrei, aquela etiqueta completa com as informações em português, eu não preciso cobrir as informações em inglês. Eu posso colocar num outro local, desde que as informações em português e as informações em inglês sejam compatíveis. Elas não podem ter divergência. Então, por exemplo, eu não posso ter nos Estados Unidos uma validade de 3 anos e no meu rótulo em português uma validade de 2 anos. Então, as informações elas têm que estar coerentes. Uma outra possibilidade também é que esse rótulo, na hora de você formular a sua embalagem, você já imprimir tanto em português como em inglês. Então, o rótulo já vem pronto, não sendo necessário aplicar nenhuma etiqueta por cima e a embalagem fica muito mais limpa. Outra mudança foi em relação ao registro de produtos. Aqui no Brasil, antes, quando a gente tinha o mesmo produto fabricado em duas fábricas, era um único registro de produto. Agora não. Se você tem o mesmo produto fabricado em duas fábricas, cada fábrica tem que fazer o registro desse produto. Isso porque o Ministério da Agricultura ele detectou que
o mesmo produto, ele pode ser feito com equipamentos diferentes em fábricas diferentes. Então, por isso, a necessidade de registros para cada fabricante. A data de fabricação, antes era obrigatória, agora é opcional, mantendo só a data de validade. Essa sim ainda é obrigatória. Ainda em relação às embalagens e rotulagem, uma mudança que teve foi em relação ao nome do Ministério da Agricultura. Antes era Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, agora é Ministério da Agricultura e Pecuária. Antes nós tínhamos apenas produto registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob número tal, ou então produto isento de registro no Ministério da Agricultura e Pecuária, e agora foi acrescentado a frase produto cadastrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob número tal. Então, são as três frases possíveis na embalagem de acordo com o produto, se ele é isento, registrado ou cadastrado. Era isso. Eu não sei se agradecer aí ao pessoal pelo convite e agradecer a todos pela participação. Thank you, Andrea. Thank you. We Muito appreciate obrigada, your Andrea. insight and Agradeço into the regulatory todas as changes, informações em relação às specifically in the mudanças shift of regulatórias, procedures for registering especialmente em foreign relação aos food and meeting procedimentos requirements para for products os for fabricantes registration. estrangeiros e Before we também para go to registro de the produtos. Q&A Antes de nós section, guys, I passarmos para a would like sessão to ask de you perguntas e one more respostas, quick poll eu tenho to mais see uma what enquete you rápida all think about this para saber a webinar. opinião This de helps vocês a us respeito to make desse webinar, para ver se better events for you. So ah, if you could please se os answer ajudou para the que a gente possa second fazer poll eventos melhores para on vocês. how Por do you favor, evaluate aqui this nós temos a webinar? segunda enquete. Como I can vocês have avaliam each esse of you webinário? around 1 minute to answer. Eu vou dar um minutinho para vocês responderem, tá bom? Just a little bit more time. If you Dá could um answer, pouquinho mais de this tempo. really Se helps vocês us, as I puderem said before. responder, vai nos ajudar. There's a few more seconds, around Mais alguns 25 more segundos, seconds for you guys to answer. mais alguns segundinhos para vocês responderem. Well, thank you guys. I Muito will obrigada. end the poll. Eu vou If encerrar a somebody enquete. haven't answered yet, Se alguém ainda that's não your last respondeu, chance. é a última chance. Thank you. Muito obrigada. Well, now we're gonna Agora begin with the Q&A nós vamos section. começar com a sessão de perguntas e respostas. 1 second. Só um instantinho. Do you guys have questions? If you do have Se questions, vocês guys, tiverem please perguntas, feel fiquem à free to vontade submit your questions using the para mandar chat as of the perguntas Q&A no feature. chat Actually, ou there's only the Q&A feature no available, Q&A, and na we'll address barra as do many as Zoom. we can E in nós vamos the responder time that we have. o maior número de perguntas So possível let's no go to tempo the que ainda first temos. question. Então, vamos passar para a primeira For pergunta. products being sold Para os online produtos que through estão sendo bonded vendidos online warehouses, através meaning dos cross-border armazéns, sales direct to ou seja, consumers, do they have to vendas abide by these entre labeling fronteiras requirements diretamente para also? consumidores, eles também têm que seguir esses requisitos de rotulagem? Deveriam. Todos os produtos que são comercializados aqui no Brasil, eles têm que estar com a rotulagem completa. Perfect. The second question we A have segunda is how pergunta long que nós will temos MAPA é: take to quanto approve tempo foreign o mapa vai establishment? levar para aprovar um estabelecimento estrangeiro? Não tem como a gente calcular. Hoje, quando o registro é só documental, que é o caso das empresas importadoras, e que também vai ser no caso das empresas estrangeiras, o mapa leva cerca de 30 dias. Então, eu acredito que seja mais ou menos essa faixa, né? Mas não tem como a gente garantir por enquanto. Okay. Regarding the new Em registration relação ao process, novo processo de can you registro, clarify the você timeline pode for esclarecer a linha do transitioning tempo
para transição a partir do sistema antigo para o novo, especificamente o que vai acontecer se o fabricante não concluir o registro dele até esse prazo de julho de 2025? O fabricante estrangeiro, ele começa a realizar o registro a partir do dia 8 de julho de 2025, tá? Então, ele tem de 8 de julho de 2025 até dia 8 de julho de 2030 para realizar esse registro. Agora, se a partir do dia 8 de julho de 2030 ele não conseguir realizar esse registro, ele não vai poder comercializar os produtos dele aqui no Brasil. Tá? Durante esse período de 8 de julho de 2025 até 8 de julho de 2030, para aqueles que já estão exportando da forma convencional hoje, então eles ainda vão poder, enquanto eles não conseguem o seu registro, eles vão poder continuar exportando. Mas a partir do dia 8 de julho de 2030, se ele não se adequar, ele não tem mais essa possibilidade de exportar. Eu não sei se ficou claro. think so. Sim? Thank you. We have one more question. Nós How temos mais should uma manufacturers pergunta. prepare for Como os fabricantes inspection devem se preparar and para as random testing inspeções on e shipments? para esses And what testes are the em potential embarques? E penalties for quais são non-compliance with as the new multas em regulation? potencial para quem não seguir as novas regulamentações? Tá. Em relação a preparar, nas amostragens que eles fazem nos containers, não é algo assustador, tá? Então, é simplesmente, por exemplo, eles vão fazer análises físico-químicas e análises microbiológicas, geralmente, que é para ver se aqueles níveis de garantia que você está mencionando no seu rótulo estão realmente de acordo. Então, são análises simples, que a partir do momento que você faz o seu produto, não tem muito com o que se preocupar, é só atender os requisitos. Em relação à análise microbiológica também, a gente acredita que todas as empresas sigam, né, as boas práticas de fabricação e que isso não vai ser um problema. Agora, se for detectado algum problema nessas amostragens, aí depende muito do tipo de problema que foi detectado para o Ministério da Agricultura verificar. Se vai ser só uma notificação, se vai ser uma multa, se vai ser uma solicitação de incineração desse produto, aí num caso bem mais sério, né? Depende muito do que foi detectado na análise, nessa coleta, para poder falar qual vai ser a multa ou qual vai ser o procedimento. Perfect. Thank you, Andrea. Thank you all for your participation in today's webinar. Participação de Andrea. vocês. E se vocês tiverem mais perguntas ou se quiserem saber mais ou outras atualizações regulatórias no Brasil e como isso afeta o seu negócio, muito obrigado por estarem conosco hoje. Tenham um ótimo dia e nós nos veremos na próxima vez.